Salve família, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós estamos começando por aqui, então se você não é inscrito, se inscreve aí, dá uma moral pra gente. O seu apoio é muito importante para nós, tá? Bom, eu queria dar minha opinião, enquanto ainda posso, sobre um assunto muito importante, muito sério, que são as manifestações do próximo dia 7 de setembro. Nós vivemos aí, entre semana passada e essa semana, um aumento muito grande da tensão entre os poderes no país e muita gente culpa o presidente, né? Hoje, se você quebrar a unha, a culpa é do presidente. Se você tomar banho, a culpa é do presidente. Se chover, a culpa é do presidente. Se fazer sol, a culpa é do presidente. Tudo é culpa do presidente. Ninguém aqui no Brasil faz nada. Só que a realidade, eu até me lembrei da última entrevista que o ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião, ele gravou. Foi um projeto da Fundação Getúlio Vargas sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu vou ver até se eu deixo o link aqui embaixo para vocês acompanharem. E tinha alguns cortes que foi exibido pela Rede Globo. E em um desses cortes o ministro Teori Zavascki dizia assim: se o legislativo se exceder, o executivo põe o freio. Se o executivo se exceder, o judiciário tem como conter. Mas se o judiciário se exceder, quem pode fazer isso? Quem vai conter? E a fala dele, ele manifestava uma preocupação com o momento que vivia, que era um momento em que o judiciário estava intervindo muito nas funções legislativas e executivas. Eu vou deixar aqui abaixo um link com os cortes dessa matéria muito interessante. E nós estamos vivendo uma escalada muito grande de autoritarismo judicial. Por exemplo, nós temos um deputado federal preso porque ele gravou um vídeo falando um monte de besteira, um monte de coisa repugnante a respeito dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, mas a liberdade de expressão, ela é assegurada justamente para que se tenha o direito de falar. E ainda mais um parlamentar que é inalienável no exercício do seu mandato. O camarada está preso há mais de 60 dias. No Brasil, um país que, se você tiver emprego, se você não tiver antecedentes criminais, se você matar alguém, fugir do flagrante, se apresentar na delegacia com advogado, você sai pela porta da frente. Nesse país, o cara que falou mal do Supremo Federal está preso, encarcerado há mais de 60 dias. No país onde muitos matam e saem pela porta da frente, você teve um líder partidário que foi preso por crime de opinião. Você pode discordar de tudo que o Bob Jeff fala. Eu discordo. Mas o cara ser preso por opinião... Novamente, o judiciário, dessa vez o Tribunal Superior Eleitoral, ele determinou a desmonetização de alguns canais do YouTube. Porque reproduziram vídeos, manifestaram opinião sobre o voto impresso, sobre o processo eleitoral. É crime? Eu querer a impressão do voto é crime? TSE entende que sim. O TSE entende que se você disser que a urna eletrônica não é segura, você está propagando fake news. Só que o que até hoje ninguém explicou é porque, se é uma fake news, por que tem um camarada preso? Por que tem um hacker preso por ter invadido o sistema do TSE? Ninguém explica isso. E aí, no dia de hoje, o TSE ele manifestou uma nota que está avaliando suspender a monetização de todos os canais que falem de política no YouTube. Isso é censura. E por que as manifestações do 7 de setembro elas são muito importantes? Porque eu deixo uma pergunta para os senhores, para as senhoras. Até quanto tempo até censurarem canais evangélicos, canais católicos, por emitir de manifestação ideológica, filosófica diversas? Ah, velho, isso aí que você está dizendo, isso aí não existe. Bom, se você está
em um outro mundo e não enxerga o que está acontecendo no mundo inteiro, aí eu tenho pena de você. Só para você ter uma ideia, o Talibã tem conta no Twitter. O líder do Talibã tem conta no Twitter. O Donald Trump não. Só para você ter uma ideia. Então, eu sou pastor de igreja, eu sou pastor de uma pequena igreja e eu conheço muitos pastores. E eu fico me perguntando, inclusive eu até falei em um grupo que a gente tem aqui, até quanto tempo até começarem a prender pastores por homofobia? Até quanto tempo até começarem a prender pastores por discurso de ódio? Tem uma influenciadora aí que ela foi processada porque ela disse assim, menino nasce menino, menina nasce menina. Discurso de ódio. Bom, mas a Bíblia diz, e Deus criou o homem e a mulher. Então, se pegar essa linha de raciocínio, isso é um discurso de ódio? Ou seja, o que nós estamos falando é de liberdade de pensamento. Nós estamos falando de liberdade de expressão. E isso é que é muito sério. Então, nós precisamos de uma contenção do judiciário, não no sentido de censurar, de intervenção militar, essas coisas, não. Mas é um problema tão complexo que é o seguinte, quem poderia pôr um freio no Supremo Tribunal Federal, ou uma contenção, seria o Senado. Mas quem julga o Supremo é o Senado. E quem julga o Senado é o Supremo. Então você percebe assim, ó, eu te julgo, tu me julga. Então se eu não te julgar, tu não vai me julgar. Então se eu não procurar investigar o teu lado, tu não investiga meu lado. Bora ficar assim? É mais ou menos isso. 3 milhões de assinaturas de brasileiros coletados pelo jornalista Caio Coppola foram levados até o Senado pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Senado sentou em cima do pedido simplesmente. Ou seja, a opinião popular é irrelevante. O povo não opina e não participa. Simplesmente na hora de votar, vota. E na hora que o povo se manifesta, o povo foi às ruas pedindo uma melhoria no sistema eletrônico, se o povo é fake news. Então nós estamos caminhando para uma censura absurda. Eu trabalho com a internet, eu sou empreendedor digital. Hoje tudo na internet é censura. Hoje qualquer coisa é discurso de ódio. Hoje qualquer coisa é crime. Então, dia 7 de setembro não é simplesmente um comício, não é simplesmente uma manifestação. Não é questão de ser a favor ou contra o presidente Bolsonaro ou A ou B. Nós estamos falando de liberdade. É falar agora para ter direito de falar depois. Na minha cidade acho que não vai ter manifestação, mas se tivesse eu iria. Eu iria, não sou muito fã dessas manifestações de presidente, acho muito, até em um certo ponto até irresponsável as manifestações que o presidente vem promovendo, mas se não fosse o povo nas ruas, eu não sei o que estaria acontecendo na nação. Então pense bem nisso. Você que está comemorando, os canais bolsonaristas, não sei se você entende que se censura o teu próximo, pode censurar você. Liberdade é liberdade. Todos nós somos livres para falar. Liberdade de expressão. É o defender o direito que você tem. Como diria o filósofo francês Voltaire. Não concordo com nada do que tu dizes, mas defenderei até a morte o teu direito em dizê-las. Você não é obrigado a concordar comigo, mas defenda o meu direito de dizer. Eu não sou obrigado a concordar contigo, mas eu defendo o teu direito de dizer. Então, se você não tiver direito de falar, se você não tiver direito de se expressar, que democracia é essa? Isso aí que você está falando, você está viajando. Pois bem, né? O Talibã está lá. O Talibã, quando começou a avançar, diziam que ia respeitar o direito das mulheres. Não demorou nem uma semana. Então pense direitinho no que acontece hoje no Afeganistão. Pense direitinho no que acontece aqui com os amiguinhos aqui de Cuba, da Venezuela, com o que está acontecendo na Argentina. E veja que nós estamos caminhando justamente para isso. Nós estamos caminhando, pelo menos na questão de liberdade, nós estamos perdidos.
ainda há um pouco de esperança, mas o povo precisa se manifestar. E aí fica cada um com a sua consciência. Dia 7 de setembro, se tivesse uma manifestação na minha cidade, eu iria. Não é pelo presidente, não é pelo partido, não é por isso ou por aquilo. Nós estamos falando de liberdade. E liberdade se conquista. Liberdade não é nada. Deus abençoe e Deus tenha misericórdia do Brasil.